Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Prazer, meu nome é Vitor e estamos juntos aqui para mais uma lição da EBD dos adolescentes da Igreja Batista do Barro Preto. Meus amigos, hoje a gente vai conversar sobre a Bíblia. Aliás, nós estamos conversando nas últimas lições sobre a Bíblia, não é? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Bíblia que fala, que é viva, que é presente no nosso dia a dia, meus caros amigos. Então, eu já peço que você pegue a sua Bíblia, vou pegar a minha aqui, ó. Já pegue a sua Bíblia, ok? E esteja atento para deixar Deus ouvir, Deus falar ao seu coração. Ouça Deus falando ao seu coração, meu amigo, tudo bem? Então se acomode aí, pega a sua Bíblia e nós vamos juntos passear um pouquinho pela própria Bíblia, né? Para conversar um pouco mais sobre esse livrinho maravilhoso, que é a Palavra de Deus. Já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, lembrando que a gente tem sempre as programações da igreja transmitidas aqui pelo YouTube, né? O culto de domingo, os cultos de 10h10 e de 7h30 da noite no domingo. No domingo também a gente tem a EBD com o pastor Silvio, estamos tendo as lições das cartas. E a gente também tem o culto do CMA no domingo. Na quinta-feira a gente tem o culto de oração às 8 da noite. E no sábado, o culto nosso, o culto da juventude, às 19, às 7 da noite, ok? No mesmo horário que sai a EBD dos adolescentes, na sexta-feira, toda sexta-feira às 7 da noite também, sai também a EBD dos jovens, ok? Bom, pessoal, a gente vai começar então sobre a Bíblia e essa Bíblia que fala aos nossos ouvidos, que fala aos nossos corações. E é sempre legal, eu gosto de pensar o seguinte: todo mundo gosta de ser ouvido de vez em quando, né? Todo mundo tem essa necessidade de vez em quando ser ouvido e também de ouvir. A gente gosta de ouvir os outros. A gente gosta de ouvir conselho. Quando você está perdido, você gosta de alguém te ajudando de vez em quando, né? E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, né? Um dos grandes conselhos que sempre me deram, Vitor: cuidado com aquilo que você ouve, filtra tudo aquilo que você ouve, porque nem tudo vai fazer bem para você, nem tudo vem de Deus. Bom, realmente. E aí, gente, qual que é o problema nosso hoje em dia, o problema da sociedade hoje em dia? É que tem muita gente dando ouvido a coisa que não devia, e a coisa que não adianta de nada. Muita gente ouve, tenta ouvir vozes que não falam nada. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, gente, que não sei se acontece hoje em dia, mas acontecia quando eu era adolescente. O tal do horóscopo. O tal do horóscopo. Gente, mas o tanto de gente, né, quando eu era adolescente, que eu olhava, passava o dia olhando, entrando no site, o jornal, eu entrava, tinha que olhar no horóscopo o que ia acontecer para saber se o dia ser bom, se o dia ser ruim. Eu ficava assim, gente, mas esse povo, oh Jesus, tenha misericórdia. E realmente, é uma coisa que não fala, uma coisa que não fala, uma coisa falsa, aquilo é uma falsa sabedoria, ok? E além do horóscopo, a gente tem muitas outras coisas. A gente tem gente cartomante, a gente tem oráculo, guru, enfim, vai ter uma série de coisas, muitas outras vozes que vão tentar falar, se aproveitando dessa curiosidade das pessoas, de querer saber como é que vai ser o futuro, se eu vou ficar bem sucedido, se eu vou ser bem sucedido, se eu vou me apaixonar, se eu vou me casar, como é que vai ser? As pessoas têm essa curiosidade, né? A gente tem essa curiosidade de como vai ser o dia de amanhã, né? E ao contrário da gente obedecer o mandamento bíblico, que é deixar para cada dia o seu mal, né? O amanhã do amanhã tomará conta. Muita gente fica se aventurando por essas coisas, que são vozes que não falam, são falsas sabedorias, né? E onde está a verdadeira voz, a verdadeira sabedoria? Está na Bíblia. Pela Bíblia, gente, Deus fala aos nossos corações. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz do próprio Deus expressada aos nossos corações. Porque, gente, Deus sempre quis se relacionar. Deus quer se relacionar comigo, Deus quer se relacionar com você, Ele quer se relacionar com a humanidade. Ele sempre quis ter a sua voz ouvida, sempre quis te ouvir falar, que a sua voz chegasse ao coração do homem. E Ele quer se comunicar com as pessoas. Gente, e aí, crianças, através da Bíblia, Deus oferece esse conhecimento, essa revelação. Ele oferece essa chance da gente encontrar o verdadeiro poder, né? O verdadeiro sobrenatural, que é Ele mesmo, né?
Então a Bíblia, gente, não é um livrinho de 2000 anos de idade qualquer. Não, a Bíblia é a voz de Deus hoje, meus amigos. E é um livro vivo. A Bíblia não está morta. Um livro morto não teria sobrevivido a tudo que ele sobreviveu. A perseguição, a queima pública. Não, não teria sobrevivido. Um livro só sobrevive a tudo que sobreviveu se fosse, e realmente ele é, a palavra de Deus. É Deus falando hoje. Não é uma letra morta, é uma letra atual, ok? E aí, gente, a gente fala, vou citar aqui para vocês, o versículo de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, né? Que diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E a Bíblia tem esse poder, ela é viva, ela é eficaz, ok? E ela tem esse poder de falar aos nossos corações. Bom, gente, a quem que a Bíblia fala? Aí você pergunta, Vitor, para quem que a Bíblia pode falar? Bom, em primeiro lugar, gente, ela pode falar ao incrédulo, a pessoa que não crê na Bíblia, pessoa que não crê na Bíblia. A palavra de Deus, ela fala àquele que não crê nela, justamente trazendo a convicção, trazendo a fé, levando a pessoa ao conhecimento de Deus, levando a pessoa a crer em Deus. Eu gosto de citar, quando a gente fala disso, do caso do Augusto Cury. O Augusto Cury, ele não era cristão e ele era psicólogo, né? E ele pegou a Bíblia justamente para ler a Bíblia, fazer a análise. Ele foi fazer a análise da Bíblia, não era cristão, e lendo a Bíblia, que ele foi perceber, fazendo a análise de Jesus Cristo psicologicamente, que ele foi perceber, caramba, esse moço, esse homem, é o filho de Deus. Esse homem tem que ser o filho de Deus mesmo. E aí, lendo a Bíblia, ele chegou à conclusão de que Jesus Cristo era o Salvador, que ele era o Messias, de que havia um Deus, que ele era pecador. E ele se converteu lendo a Bíblia. Então, a Bíblia tem esse poder de levar as pessoas a crerem em Deus, certo? Então, ela fala primeiramente ao incrédulo, anunciando a mensagem da salvação, dizendo que as pessoas são pecadoras, que as pessoas precisam de Deus, precisam de Jesus para salvá-las, certo? Que nós estamos separados de Deus e que nós precisamos de Cristo para nos reconciliar com Ele, certo? Então, em primeiro lugar, a Bíblia fala a quem não crê. Então, se você conhece alguém, todos nós conhecemos alguém que não crê em Jesus Cristo, a gente tem um amigo, algum vizinho, algum parente que não crê na Bíblia. Eu quero dizer para você, meu amigo, a Bíblia fala a esse seu amigo também. A Bíblia pode falar a esse seu amigo também, a esse seu conhecido, certo? Não fica achando que ele nunca vai poder se encontrar com Jesus. Não, meus amigos. A palavra de Deus é viva, é eficaz e pode fazer a diferença na vida dele também. E cabe a nós, como crentes, justamente apresentar a Bíblia, apresentar a palavra de Deus a essas pessoas que não conhecem. Por quê? Porque a fé, Romanos está aí, ó. A fé vem pelo ouvir ou pela pregação, nessa versão que nós estamos usando, e a pregação vem pela palavra de Deus, o ouvir a palavra de Cristo, tá certo? Então, a fé vem pelo ouvir. As pessoas precisam ser apresentadas à palavra de Deus. E aí a revista cita, e a gente já viu muitas vezes na igreja, a iniciativa dos Gideões Internacionais, né, que é uma organização interdenominacional, multidenominacional, que justamente distribui exemplares da Bíblia, dos Novos Testamentos, com salmos e provérbios, né? Em hospitais, em hotéis, em escolas públicas, certo? E muita gente se converteu. A gente tem N histórias de pessoas que se converteram lendo o Novo Testamento dos Gideões Internacionais, ou num hotel, ou num leito de hospital, ou numa escola, ok? Por quê? Porque esse livro fala, meus amigos. E ele fala não só ao incrédulo. Estamos falando aqui a pessoa que não crê. A Bíblia leva a pessoa à fé, mas fala também a nós, a crentes. Ela fala ao crente também, perdão. Por quê, gente? Porque lendo a Bíblia diariamente, quando nós lemos a Bíblia, nós somos transformados. Nós somos transformados na semelhança de Cristo. Nós somos de dia em dia moldados à sua imagem, meus amigos. Como assim? Por quê?
A Bíblia, ela nos apresenta diariamente a um novo relacionamento com Jesus Cristo. Todo dia, a gente lendo a Bíblia, a gente é apresentado a um novo aspecto de Jesus que às vezes a gente não tinha compreendido ainda, ou então a gente é reforçado um aspecto com a gente, um aspecto da vida cristã, perdão. Então, gente, diariamente a Bíblia é uma chance de transformação. A Bíblia fala ao nosso coração. Você que tem o seu devocional, você pode concordar comigo, vai concordar comigo, que toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente sai diferente, a gente sai mudado. Por quê? Porque nós ouvimos a voz de Deus, meus amigos. E aí, gente, para a gente ficar mais parecido com Cristo, né? Porque cristão significa pequeno Cristo, né? Nós somos imitadores de Cristo. Para a gente ficar mais parecido com Cristo, a gente tem que ouvir a voz de Deus e colocá-la em prática, né? O grande segredo é esse, é nós colocarmos a voz de Deus em prática. Não sermos apenas ledores da palavra, mas tornando-nos participantes da palavra, tá certo? Por quê? Lá dizem, vou ler aqui um trecho de 2 Coríntios 3:18, porque nós vamos, que é exatamente esse versículo, mais ou menos, que vai nos dizer o seguinte no final da versão NTLH, na versão da lição da Nova Linguagem de hoje, perdão, que vai dizer o seguinte, no finalzinho, porque a cada dia, todos nós vamos nos refletindo essa imagem e vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Eu lembro que quando eu era adolescente, a gente tinha uma febre de uma expressão que era o What would Jesus do? Como em inglês, né? Meu inglês tá bom, né? What would Jesus do? Que em português ficaria o que Jesus faria, né? Que foi traduzido, mais ou menos, esse movimento para em seus passos o que faria Jesus. Em meus passos o que faria Jesus. Que é a reflexão de pensar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, né? O que ele faria? Com quem que ele conversaria? O que ele conversaria? O que ele faria? Que jogos Jesus jogaria? Que amizades Jesus escolheria ter? Né? Com quem que ele se relacionaria? O que ele faria no dia a dia? O que ele procuraria na internet? Eu lembro que a gente foi desafiado quando eu era adolescente a ter um estilo de vida parecido com Jesus nesse sentido, de o que Jesus faria no meu lugar, né? Meu pastor de adolescentes falava, tenta imaginar aí que Deus está do seu lado todos os dias, que Jesus está do seu lado 24 horas por dia. Até porque, meus amigos, a gente se esquece que ele está. Deus está do nosso lado 24 horas por dia. Ele está vendo tudo que você faz, ele está do seu lado. Ele está sempre conosco, nos acompanhando. Né? A gente que esquece disso, mas Deus está do nosso lado. Então, para pensar. Deus está do seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 366 dias por ano, no caso desse ano, né, de 2020, que é bissexto. Será que Deus se agrada do que a gente está fazendo? Né? E fica o meu desafio, assim como eu fui desafiado quando era adolescente, a gente ser desafiado hoje a perceber que Cristo está do nosso lado e pensar nos meus passos, o que Jesus faria? E aí, gente, quando a gente pensa no que Jesus faria, no que Deus faria no meu lugar, em qual situação que aconteceria se eu deixasse Deus fazer, o que Jesus faria, eu começo a experimentar um pouquinho das bênçãos de Deus. Porque uma consequência disso tudo é que a Bíblia abençoa. Eu vou abrir aqui o Salmo primeiro. Salmo primeiro, ele é um resumão, uma síntese do que acontece com aquele que se torna praticante da palavra. Você pode abrir sua Bíblia aí também, no Salmo de número 1, ok? E o Salmo de número 1, na minha versão aqui, ela vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Porque será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará ou prosperará. Meus amigos, esse é um texto síntese do que acontece
com aquele que tem o seu prazer na palavra do Senhor, certo? E aqui diz, na minha versão, né, diz o bem-aventurado, o homem, mas é um homem de maneira genérica. Então você pode substituir pelo seu nome, ou pelo jovem, pelo adolescente. E isso vai nos dizer, e essa palavra do Salmo vai nos dizer o que, que acontece com a pessoa que não se torna apenas ouvinte da palavra, mas se torna praticante da palavra, que é justamente o versículo 3, né? Lá no versículo 3, a gente vai ler o seguinte: primeiro ponto, ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá seu fruto na estação própria. Toda árvore, gente, quem tem plantinha aí, já tentou plantar plantinha em casa, sabe que árvore a gente precisa tomar conta, a gente precisa regar, né? Então, naquela região que é muito desértica, a gente não tem muitas árvores espalhadas, muitas árvores grandes, bonitas, espalhadas por aí. A gente tem árvores maiores justamente em locais onde a gente tem água, ou próximo de fontes de água, né? Que é o que está dizendo aqui no texto, que dá o seu fruto na estação própria, né? Que frutifica. E aí, gente, a gente tem que lembrar qual que é o fruto do Espírito Santo, né? O fruto da palavra em nós é o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. E é muito curioso a gente pensar, porque geralmente a gente pensa assim, nos frutos do Espírito, né? Então a gente geralmente pensa, a gente traído pela nossa língua portuguesa, a pensar o seguinte: o amor é um fruto, a alegria é um outro fruto, o domínio próprio é um outro fruto, então eu vou escolhendo os frutos que eu quero. Não. O fruto completo é amor, alegria, domínio próprio, paz, longanimidade, fidelidade, mansidão. Então, o fruto completo é tudo isso, é aquilo que está lá em Gálatas. O Espírito Santo produz em nós todas essas coisas. E aí, gente, quando o fruto do Espírito é produzido nas nossas vidas, outras pessoas são influenciadas, ou seja, a gente leva o crente leva o incrédulo a conhecer a palavra de Deus, leva o outro crente também a ser abençoado, ok? E a gente gera bênçãos para nós, porque nós temos o fruto do Espírito, é uma coisa muito boa para nós, e a gente abençoa o nosso próximo, certo? Outra coisa que a gente continua lendo lá no versículo 3 do Salmo 1, a qual dá seu fruto na estação própria e cuja folha não cai. Cuja folha não cai. Gente, árvore é uma coisa complicada de vez em quando, né? Porque se a árvore enfraquece, eu que sou biólogo, gente, se a árvore fica mais fraca, se está faltando coisa, se está faltando água, primeiro sintoma que aparece é a folha. A folha começa a murchar, ela muda de cor, ou ela cai mesmo. Porque a primeira coisa que a árvore vai tentar se livrar, para tentar reconcentrar todas as energias dela em sobreviver, se está passando por alguma dificuldade, é a folha. Então, ela começa a cair, perder as suas folhas. E aí, gente, se a gente tem Jesus ao nosso lado, a nossa folhagem nunca murcha, ela nunca cai. O que é a nossa folhagem, gente? É o nosso espírito. Nosso espírito não murcha, a gente não desfalece, né? A gente consegue, como diz lá em Josué, né? A gente consegue se esforçar e ter bom ânimo, né? Porque o Senhor está adiante. O Senhor vai adiante de nós. Não significa que a gente não vai ter problema, gente. Não significa que a gente não vai passar por dificuldade, que a nossa mente não vai passar por tribulação. Não, não é nada disso. Mas que a gente vai estar firmado na palavra de Deus. Que a palavra de Deus vai ser a nossa escora. Já viu quando a gente planta uma árvorezinha, que a gente bota um pedaço de madeira e amarra para sustentar a árvorezinha, né? Aquela escora. Então a palavra de Deus é a nossa escora, é a nossa âncora, ela que vai nos segurar de pé. E ela que nos dá força para perseverar, para seguir adiante, ok? Só que aí, gente, para a gente ter essa escora, a gente tem que pensar o seguinte: a escora não pode ser, né? Ela tem que ser firme, ela não pode ser bamba, ela não pode ficar caindo, pendendo para um lado para o outro também. Porque se a escora cai, a árvore vai junto, né? O que nos leva a uma outra reflexão. A nossa vida cristã não pode ser uma vida cristã de altos e baixos, não pode ser uma vida mais ou menos, balançando. Não. Nossa vida cristã tem que ser uma vida inteira, certo? Então, a gente está vivendo uma vida cristã de altos e baixos?
né? O que é uma vida cristã de altos e baixos? É quando a gente não vive de acordo com isso daqui, a gente não vive buscando ouvir a voz de Deus. É quando a gente é um crente que vive só da experiência. Não, eu preciso ter uma experiência com Deus. Preciso ter uma experiência emocional. Que aí você se emociona, aí você diz, ah, Deus, hoje Deus falou comigo. Que aí você vem aquele negócio, a experiência emocional com Deus. Não, gente, a nossa fé também é racional. Nossa fé não é só daquelas experiências, que é muito bom a gente ter. Sinceramente, quando você se sente tocado lá no fundo do seu coração, no fundo da sua emoção, que aí você sente Deus falando a você. Mas a nossa fé também é racional. E se a gente não é escorado na razão também, na parte racional, a parte emocional, alguma hora desmorona. Ok? Então, uma vida cristã de altos e baixos, ela é corrigida também pela leitura da palavra. A gente não vive só de experiência de domingo, de culto. Ah, hoje Deus falou comigo. Não. É todo dia. Todo dia a gente tem pequenas experiências com Deus, pequenas grandes experiências com Deus, na verdade, lendo e ouvindo a voz de Deus através da Bíblia. E aí, gente, o versículo termina dizendo o seguinte: e tudo quanto fizer prosperará. Por que que tudo que a Bíblia promete isso? Tudo quanto fizer prosperará. Porque, meus amigos, se a gente está ancorado na Bíblia, se a gente usa a Bíblia de escora, de guia, a gente vai pelo caminho certo. A gente está seguindo o caminho certo. E não tem como dar errado, gente. Se a gente está indo pelo caminho certo, não tem como dar errado. Então, ela vai nos conduzir pelo caminho certo. E aí, gente, tudo o que nos fizer, que a gente fizer, prospera. É aquela história que está lá em Mateus, capítulo 6, o 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão nos acrescentadas. Né? Então, quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são consequência, certo? E a Bíblia nos conduz por esse caminho certo, de buscar primeiro a Deus, e o resto vem. O resto vem e a gente prospera. Agora, meus amigos, eu sei que uma coisa é difícil, é manter essa escalinha, né? Essa rotina. A Bíblia fala, só aquele que lê, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que ler a palavra de Deus, certo? E aí eu vou concordar com você que deve estar me ouvindo aí, dizendo, Vitor, mas é muito difícil ler a Bíblia. Eu sei que é muito difícil. Ler a Bíblia todos os dias não é fácil, manter rotina, certo? Envolve muitas coisas, envolve inclusive Satanás, que não quer que você faça isso. E ele vai operar dificuldade na sua vida, vai tentar botar empecilho na sua vida. Então, o que, que a gente pode dizer? Algumas dicas para você. Então, em primeiro lugar, meu querido, escolhe um horário. Escolhe um horário. Faz uma rotina. Você tem horário para dormir, você tem horário para assistir aula, mesmo que online, que você deve, se você estiver tendo aula online agora, né? Você tem hora para ir para a escola, no presencial. Escolhe um horário, porque a rotina ajuda a gente. Então, escolhe um horário. O que muita gente diz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. A gente acha tempo tudo que a gente quiser fazer, gente. Eu gosto, por exemplo, de citar Lutero. Lutero dizia. Gente, pensa o Lutero, pai da reforma protestante, né? Lutero tinha muita coisa para fazer. E ele dizia: eu tenho 1 hora de oração por dia, e no dia que eu tenho muita coisa para fazer, eu oro 2 horas. Ele dobrava o tempo de oração. E a mesma coisa vale para a palavra de Deus, gente. A gente precisa ter esse tempo. A gente acha tempo com tanto de coisa na nossa vida e a gente às vezes não acha tempo para a palavra de Deus. Então, escolhe o horário, cria uma rotina, ok? Porque se é importante para nós, eu aprendi ao longo da minha vida que a gente dá importância àquilo que a gente dá tempo. Se a gente investe tempo, é porque é importante para nós, certo? Então, se a Bíblia é importante realmente de fato para nós, a gente acha um tempo, ok? Então, tenta marcar um horário fixo, cria uma rotina. Outra coisa, escolhe um lugar. Não vai ler a Bíblia em qualquer lugar, não, porque às vezes o lugar te atrapalha, né? Então, geralmente, um lugar sossegado, tranquilo, seu quarto, por exemplo, se você dorme sozinho no seu quarto, escolhe seu quarto, vai lá pro seu quarto, ou outro lugar que você se sinta mais à vontade, mais tranquilo, mais calminho, que ninguém vai te incomodar, tá certo? Que você não tenha tanta distração. E um método, gente, muita gente começa a ler a Bíblia e diz, vou ler a Bíblia, vou começar a ler a Bíblia. Aí começa lendo 15 capítulos da Bíblia por dia. Aí pega Gênesis, abre lá em Gênesis, e lê Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 7, lê a genealogia inteira, vai até Noé. Vai ler 11 capítulos de Gênesis. Só que aí desanima, quer pensar, pronto, agora vou ler a Bíblia, né? Aí começa, aí num dia
vai lendo. Aí no outro dia vai lendo menos. Aí vai lendo menos, porque o negócio cansa. Que vai cansando, né? Então, você escolhe um método errado. Um método errado de começar. Esse. Vai que dá certo com você, mas geralmente dá errado. Essa história de você começar lendo de uma vez 500 mil capítulos, né? E o outro, qual é o outro problema? Gênesis e Êxodo, tudo bem. Mas aí chega em Levítico. A pessoa chega em Levítico. Não é por nada, não. Gente, Levítico é um livro que às vezes desanima a gente de ler. Porque é um livro cerimonial, né? Que ele vai tratar da cerimônia do povo de Deus lá no deserto, do tabernáculo. E às vezes a gente não entende. É mais difícil, às vezes, da gente entender aquilo ali que está ali. Aquilo é palavra de Deus? É palavra de Deus. Tem lições importantes para a gente? Tem lições importantes para a gente. Mas às vezes é uma leitura que não facilita, tá certo? E aí a pessoa acaba desistindo quando chega no Levítico. Ou então a pessoa resolve, não, eu não vou ler o Velho Testamento, não. O Velho Testamento serve para mim, não. Então eu leio só o Salmo, porque o Salmo é bonitinho, os Salmos são bonitinhos, e os Evangelhos. Os Evangelhos é só Jesus também. Só que, gente, a pessoa vai dizer assim, porque o resto é muito difícil, você lê Romanos é difícil, Coríntios, Carta de Paulo, é muita coisa que tem lá. Gente, eu falei de Levítico agora, e aí eu tenho que falar o outro lado, gente. Não é só de coisa fácil de leitura que a gente tem na Bíblia, não. Tem muitas coisas que são um pouquinho mais complexas que estão na Bíblia, se a gente for dizer o texto um pouquinho mais difícil, mas que são palavras de Deus e são importantes da gente se desafiar. Primeiramente, como leitor de língua portuguesa. Eu sou professor em escola, eu gosto de dizer o seguinte, gente, se você lê a Bíblia, a pessoa que lê a Bíblia, de fato, ela não tem problema de português na escola. Ou diminui muito os problemas de português, porque ela tem um vocabulário espetacular. Porque a Bíblia tem um vocabulário espetacular, tá certo? Então te ajuda, inclusive, a aprender língua portuguesa. O... Mas a gente tem que entender isso. Porque as pessoas, outros dizem, mas isso aqui não tem graça. Isso aqui é difícil. Isso aqui é muito difícil, isso aqui é muito chato, isso aqui é muito sem graça. Meus amigos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E se você está achando difícil, está achando sem graça, meu amigo, então você vai fazer o seguinte: você vai orar a Deus para pedir para mudar seu coração, tá certo? Para pedir para mudar seu coração, para você conseguir abrir os seus olhos para a palavra de Deus e entender isso, alcançar entendimento, ok? Então, meus amigos, a Bíblia sempre falou ao longo da história, fala até hoje, que a Bíblia sempre falou e sempre falará. Você quer ouvir a Bíblia? Invista tempo para meditar nela. Medite na palavra de Deus. Leia. E aí seja ricamente abençoado pela palavra de Deus. Tá bom, meus amigos? Que Deus abençoe a todos nós. Ficamos por aqui com a nossa EBD e até a próxima. Que Deus abençoe você e que Ele nos ajude a ler e ouvir a sua voz diariamente. Amém.